Olá, caros estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos em casa, né? Mesmo em casa, né, a gente faz a resolução de questões, a gente expõe na plataforma e esse vídeo vem para mostrar a resolução, o feedback, né, devolver para vocês as 5 questões que vocês responderam lá no primeiro questionário de revisão, tá? Como se trata de revisão, a gente vai fazer um resumo daqueles temas que foram, daqueles conteúdos que foram mais trabalhados ao longo do primeiro e do segundo bimestre. E aí, dentro do conteúdo da geografia, a gente começou a trabalhar a população, mas eu optei por trabalhar esse contexto de urbanização. E aí a gente parte da urbanização como um todo e depois se restringe ao processo de urbanização no Brasil. Então, eu trouxe um resumo, outro vídeo e as 5 questões para a gente fazer a discussão dentro desse tema. E a primeira questão, ela traz um conceito, né, um conceito amplo que vai listar alguns do que define, e aí a gente vai entender que o que é que ele coloca aí, ó, são constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, ou seja, limites de municípios que fazem limite, né, que são vizinhos. Lembrando que países fazem fronteiras, estados fazem divisas e municípios fazem limites, tá? Então, Fortaleza é fronteira com a Caucaia, tá errado. Fortaleza e Caucaia são cidades, Fortaleza faz limite com a Caucaia. O Ceará faz limite com o Rio Grande do Norte. Faz limite, não, perdão. O Ceará faz divisa com o Rio Grande do Norte, são estados. O Brasil faz fronteira com a Argentina, são países, tá bom? Para que vocês entendam a diferença. São instituídas por lei complementar estadual, de acordo com a determinação do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição de 88, visando integrar, reforcem esses nomes, tá? Visando integrar, cadê o termo? Integrar a organização e o planejamento na execução de funções públicas de interesse comum. Na listagem disponibilizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constam também categorias associadas a esses recortes, como os colares metropolitanos, os arcos metropolitanos, áreas de extensão metropolitana, subdivisão metropolitana, dentre outras. Então, a gente já percebe claramente aí que o conceito fala de região metropolitana e aglomerações urbanas. Esse termo aglomeração talvez tenha sido um que a gente mais tem ouvido nos últimos tempos, né? Ou seja, aglomerar, é juntar pessoas. E aí, quando a gente fala dessa legalização desses municípios que fazem limites, né, que estão próximos, são vizinhos, né, sobretudo para o que eu coloquei aí, né, visa integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Interesse comum de quem? Da sociedade. Então, esse é o principal motivo, principal base que faz com que haja uma região metropolitana. Você pode perguntar assim, Brasil possui 26 estados mais um Distrito Federal, totalizando 27 unidades federativas. Todas as capitais brasileiras possuem região metropolitana? Nem todas. Aquelas cidades caracterizadas, mesmo sendo capital, mas elas não atendem a determinados requisitos que a coloquem como região metropolitana, tá bom? É o caso, por exemplo, de Rio Branco, no Acre. A Rio Branco é a capital do Acre, mas não caracteriza uma região metropolitana, tá? Já Fortaleza, não. Aqui a gente tem uma grande quantidade de municípios que estão limites ali, lado a lado, mas aqueles municípios que não estão, como, por exemplo, Cascavel faz parte da região metropolitana de Fortaleza, mesmo estando a mais de 50 quilômetros de distância, tá? Então, são interesses econômicos que vão caracterizados, tá? A segunda questão, ele vem falando sobre o processo de urbanização, como sendo transformação do espaço rural em espaço urbano, conceito inerente ao desenvolvimento das cidades modernas. Aí ele traz aí sobre o fenômeno da urbanização, quais desses itens aí são caracterizados como certos. É o que mais responde de forma mais coerente o item D, em que fala da região sudeste. Quem é a região sudeste? Entendam que é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo, tá? Por concentrar a maior parte das indústrias do país, ok. Recebeu grandes fluxos migratórios vindo da região rural, principalmente na década de 70, tá? Foi uma grande quantidade, foi até chamado o fenômeno de êxodo rural. As pessoas saíam do campo e iam em direção, principalmente ao eixo Rio-São Paulo, em busca de melhores condições de vida.
tá? Principalmente da região Nordeste, a que apresenta a maior urbanização do país. Então, a área mais urbana do Brasil é, sem dúvida alguma, a região Sudeste, tá? Principalmente por conta desse fenômeno. A terceira questão, ele vem falando para quem é a real rede urbana. É o que questiona o grande filósofo, o grande sociólogo, o grande geógrafo, perdão, Milton Santos, onde ele coloca principalmente como o sistema de cidades possuem significados diferentes segundo a posição financeira do indivíduo. Vamos dar um exemplo. O cidadão que mora, por exemplo, na Barra do Ceará, ele possui uma condição melhorada, um emprego melhor, uma condição socioeconômica melhor, embora residente da Barra do Ceará. Mas aí ele vai ter, por exemplo, como lazer, ele se desloca para a região da aldeota para ir a um shopping melhor, por exemplo. Então, esse conceito de cidade, nesses pormenores, né, o que a gente tem são diversos significados de acordo com a posição financeira desse indivíduo, tá? Eu só usei o exemplo aqui no caso de principalmente lazer, né? Quantas pessoas não se saem de vários bairros da cidade para ir, por exemplo, para o shopping Guatemi? Por quê? Porque buscam ali um significado diferente dentro de um mesmo contexto da cidade, tá bom? Na quarta questão, também aí colocação do geógrafo Milton Santos e da geógrafa Maria Laura Silveira, sobre a divisão do território brasileiro em 4 regiões, onde essas regiões, sendo a mais concentrada, possuem a característica principalmente do meio técnico, científico e informacional de forma mais intensiva. Sara, o que é meio técnico, científico e informacional? Vamos desmembrar o termo. O que é um meio técnico? É aquele onde a técnica ela é aprimorada. E aí vocês entendam como técnica, desde a bater 2 pedras para formar o fogo até a internet que nós temos hoje. Até a gente chegar ao que nós temos hoje, passou por um processo longo, passou por um processo de aprimoração, tá? Meio científico, por quê? Porque tem a ciência como base. A gente sabe que, embora existe uma desvalorização em determinados países, mas a ciência ela está aliada ao processo tecnológico. E no atual contexto em que a gente vive, informacional. A gente sabe que a informação ela é de grande valia para esse contexto em que a gente vive. Né? Basta a gente usar o exemplo aí das redes sociais e das tecnologias, das tecnologias da informação e da comunicação que vão caracterizar a nossa atual sociedade. Então, para ele, o que vai caracterizar como sendo a região mais concentrada, aquela em que possui o meio técnico, científico e informacional mais intenso, também recorrente aí a nível de Brasil nas regiões sul e sudeste, tá bom? E por fim, um fenômeno urbano, né, que é caracterizado por ter sido estudado e interpretado de diversas formas, fez surgir várias concepções estruturadas em diferentes escalas e temporalidades. Independentemente de a urbanização ter iniciado há mais de 5.000 anos, os seres humanos vivenciam, nos dias atuais, grandes desafios decorrentes da concentração de população no espaço urbano em relação aos habitantes do espaço rural. E aí vai ser claramente respondido aqui pelo item B. Fábricas e empresas oferecem vagas devido à falta de qualificação adequada, onde não permanecem preenchidas, passando assim o migrante a atuar em um mercado informal e a viver nas regiões marginais dos centros urbanos que se desenvolveram sem o devido planejamento urbano. Traduzindo em exemplo, uma determinada empresa abre vaga para supervisor. Né? Não é que a gente o mercado está escasso, está. Vivemos em uma crise econômica, vivemos. Mas ainda existem cargos a serem ocupados. E muitas vezes esses cargos não são ocupados porque não existe uma qualificação. Então, muitas vezes, uma determinada empresa cearense oferta a vaga, mas não tem pessoas aqui que sejam capacitadas para ocupá-la. E aí, de repente, vem um baiano para ocupar essa vaga, ou vem um pernambucano, ou vem um japonês, e aí ele acaba por ocupar essa vaga. E aquela pessoa que poderia ter a capacidade acaba não tendo, o que acontece? Ela vai se virar de toda forma. Ela vai cair dentro do mercado informal, que é aquele mercado sem vínculo empregatício, né? O que a gente chama de autônomo. E vai viver nessas regiões marginais dos centros urbanos, ou seja, o que a gente tem como as periferias, as comunidades, as favelas. Né, que vão se desenvolver sem planejamento urbano. Se você pegar, não só aqui em Fortaleza, mas nas grandes cidades brasileiras, se você fizer um mapeamento das periferias, vocês vão perceber que esse planejamento urbano foi totalmente
sem nenhum planejamento, totalmente de forma aleatória, a Deus dará, como a gente tem o hábito de falar aqui, tá bom? Bom, meus amores, foi isso. 5 questões cobradas, 5 questões respondidas. Vejam e revejam o vídeo, leiam e releiam o e-mail e façam a visualização dessa devolutiva quantas vezes forem necessárias, tá bom? E a gente se encontra na próxima oportunidade.